Entramos no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, do grande São Lucas, secretário do apóstolo dos gentios. Depois de cessar o tumulto, o apóstolo Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, se despediu. Partiu para a Macedônia. Depois de haver atravessado aquelas regiões, fazendo muitas exortações em nome do Senhor Jesus, foi à Grécia. Passados 3 meses, determinou voltar para a Macedônia, por terem os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia embarcar para a Síria. Acompanharam-no Sópater de Bereia, filho de Pirro, e aqueles de Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Troade. Nós, depois dos dias dos pães asmos, isto é, dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nos demoramos 7 dias. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, o apóstolo Paulo, que havia de sair no dia seguinte, discutia com ele e prolongou seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Ora, um moço chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente, enquanto São Paulo prolongava o seu discurso, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Mas descendo o apóstolo Paulo, se debruçou sobre ele, abraçou-o e disse: ninguém faça alvoroço. Sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu, e lhes falou largamente até o romper do dia, até que se retirou. E levaram o moço vivo e ficaram muito impressionados. Nós, porém, tendo ido adiante para tomar a embarcação, navegamos para Assos, com o intuito de ali receber o apóstolo Paulo. Pois assim tinha disposto, tencionando ele mesmo ir por terra. Quando nos alcançou em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quio. No outro, tocamos em Samos. E um dia depois viemos a Mileto. Paulo havia determinado não tocar em Éfeso, para não se demorar na Ásia, porque se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se fosse possível. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da cristandade. E quando eles chegaram, Paulo lhes falou: irmãos, vós sabeis como me tenho portado convosco sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que era proveitosa e de ensiná-la publicamente, de casa em casa, testificando junto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, profundamente constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo ali o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade que me esperam cadeias e tribulações. Mas eu não tenho a minha vida como coisa preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, por entre os quais passei proclamando o reino de Deus, não vereis mais a minha face. Portanto, eu vos protesto hoje que estou limpo do sangue de todos. Não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, para apacentar-vos a cristandade, a qual ele adquiriu com seu próprio sangue, do Senhor Jesus. Eu sei que depois da minha partida virão a vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho do Senhor. Dentre vós mesmos surgirão homens falando coisas perversas para desviar os discípulos do Cristo. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar a cada um de vós com muitas lágrimas. Agora eu vos encomendo a Deus e a sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos aqueles que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem roupa alguma. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os fracos e vos lembrar das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, São Paulo se ajoelhou, orando com todos eles. Houve grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço do apóstolo Paulo, todos o beijavam, entristecendo-se sobretudo por haver ele dito que não veriam mais o seu rosto. E todos o acompanharam até o navio. É uma grande vida, uma vida extraordinária deste apóstolo Paulo. Errou por ignorância da verdade, agarrado ao judaísmo, combatendo os cristãos, pensando que assim estava agradando a Deus.
Tanto não fez por maldade, fez por ignorância. Eu já lhe disse que tenho no meu gabinete de trabalho lá um belo quadro de São Paulo, feito por um gênio da pintura, Rembrandt, um dos maiores pintores da humanidade. São Paulo já velhinho, cabeça branca, barba branca, já alquebrado pelas lutas, pelas perseguições, pelos apedrejamentos, pelas cadeias, pelos desgostos morais e outras coisas que não se descrevem. Eu olho com muita ternura aquele retrato. E, de fato, foi bom que acontecesse tudo o que antes aconteceu, porque era um santo. Errou sim por ignorância, nunca por maldade. Era incapaz de uma maldade. E como se reabilitou? Como se reabilitou? Vocês viram aqui? Ele se empolgava, pregava o Evangelho de tal maneira que nem se apercebia do tempo. Às vezes não almoçava, não jantava. Como é que eu sei, não é? Pois é. Ia pela noite adentro, discutia com os judeus, encostava todos eles na parede. Todos eles encostavam na parede, porque conhecia o Velho Testamento e o Novo através do próprio Jesus. Daí este fato que prova o seu poder espiritual. Havia um rapaz chamado Eutico. Esse estava sentado na janela, escutando o apóstolo. Mas se esqueceu daquela advertência de Jesus, orai e vigiai, e dormiu na janela. Dormiu no ponto e caiu do terceiro andar, foi lá para baixo, pum, desencarnou. Todos correram lá, o rapaz estava desencarnado. Mas São Paulo também desceu e, para provar que tinha poder, pediu ao espírito do rapaz que entrasse nele. E o espírito entrou. Aí São Paulo disse, podem levar o rapaz que a alma está dentro dele. Não é para qualquer um, não. Mas São Paulo podia fazer isso, porque tinha autoridade espiritual, tinha autoridade moral. Pois bem, São Paulo voltou a subir e falou largamente até o raiar da aurora. Depois de falar a noite toda, ainda falou toda a madrugada. Eu também sou assim, graças a Deus. Mas o ponto emocionante deste capítulo 20 de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja cristã, isto é, do cristianismo nascente, para se despedir. Depois de tantas lutas que ele recordou, disse agora, embora constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que é que vai me acontecer lá. O que eu sei é que o Espírito Santo me avisa que de cidade em cidade me esperam mais cadeias e mais tribulações. Mas como eu não tenho a minha vida como preciosa, não dou nenhum valor às coisas do mundo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus, o resto pouco me importa. Agora, o que me entristece é que não mais vos verei, vós também não vereis mais a minha face.
Aí o pessoal começou a chorar. Em tudo vos dei o exemplo de que, trabalhando por Deus e por Jesus, sob a proteção do Espírito Santo, é necessário socorrer os fracos. Olha aí. São Paulo era um leão, enfrentava os fortes sem medo nenhum, mas ficava abatido era diante dos fracos. Ele tinha a pena dos humildes, eu também. Gente metida besta comigo, eu encosto na parede. Não vai, não me entra, não topo. Mas se é para proteger um fraco, aí estou eu. Estou sempre com o fraco contra o forte. Vou fazer, eu sou assim. Mas do verdadeiro fraco, não daquele safardana que se finge de fraco. Não do sacripanta que se finge de fraco. Daquele que é realmente humilde, daquele que é realmente fraco. E a gente pode ser espiritualizado e não ser otário. Eu tenho horror a essa gente muito espiritualizada e besta. Há muita gente assim. Na LBV não pode haver. O legionário tem que ser muito humilde, muito sincero, mas não se deixar enganar. Porque Jesus dizia: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então viva a LBV! Viva o QBV! Viva o Brasil! E viva Jesus!